Imagine só, algo extraordinário está acontecendo bem diante dos nossos olhos, e você não precisa ser nenhum gênio de Harvard ou passar noites em claro estudando para perceber. Basta um mínimo de atenção, um pouco de curiosidade e a disposição de simplesmente parar e observar, como se estivesse diante de um tabuleiro de xadrez onde cada movimento pode decidir o futuro, não de um jogo, mas de nações inteiras. Nas últimas décadas, algo assim seria impensável. As grandes potências do mundo raramente concordavam em algo. Os Estados Unidos e a Alemanha já travaram batalhas por gasodutos, a França e o Japão brigaram por comércio, e quase todos os países já tiveram seus atritos com os americanos. Isso sempre foi a norma, afinal, onde há interesses, há conflitos. Nada de surpreendente. Mas agora, o cenário mudou de forma tão radical que se isso tivesse acontecido no passado, as pessoas teriam achado tudo muito estranho, quase sobrenatural. De repente, velhos rivais como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França parecem ter sido puxados por um fio invisível, todos alinhados, todos com os olhos fixos na mesma direção, todos compartilhando uma inquietação silenciosa, uma apreensão que mal conseguem colocar em palavras. E o alvo dessa atenção unânime? A China. A pergunta que não quer calar é: por quê? Por que agora? Por que exatamente essas nações? Por que essa pressão parece explodir de uma só vez, como um vulcão adormecido que finalmente entra em erupção? A resposta é clara: isso não é obra do acaso. Não é um capricho do destino, nem um evento aleatório. É um padrão. Um daqueles padrões que a história já nos mostrou várias vezes, mas que insistimos em ignorar até que seja tarde demais. Quando as grandes potências começam a pensar igual, ao mesmo tempo, não é porque de repente descobriram a bondade no coração. Também não é porque resolveram fazer uma festa juntos. Não. É porque, no horizonte, elas enxergam uma tempestade se formando. Uma tempestade como nunca se viu antes. Vamos analisar isso com a calma de um investidor experiente que examina uma empresa com potencial explosivo. Vamos descascar essa cebola, camada por camada, para entender o que realmente está acontecendo. Comecemos pelos Estados Unidos. O país que por quase 8 décadas foi o centro absoluto do mundo. O dólar? Moeda global. As forças armadas? A polícia do planeta. A tecnologia? O motor da inovação. Tudo estava nas mãos deles. E essa sensação era tão boa que muitos americanos passaram a acreditar que esse domínio era eterno, como se fosse um direito divino. Mas nos últimos 15 anos, algo mudou. A China começou a se aproximar, e em alguns setores como manufatura e certas tecnologias avançadas, não apenas alcançou, mas ultrapassou. Para uma nação acostumada a dar as cartas, isso é uma ameaça existencial. E uma nação ameaçada não fica parada. Ela age, ela revida, ela busca aliados. Os estrategistas de Washington perceberam uma coisa: enfrentar a China sozinhos é como um elefante tentando caçar uma raposa. Mesmo com toda a força, não é fácil vencer. Mas se o elefante conseguir chamar outros animais para ajudar, tigres, lobos, até mesmo ursos, a história muda. E foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram. Chamaram seus velhos amigos. E para surpresa de muitos, esses amigos responderam sem hesitar. O Japão, por exemplo. Um país que historicamente nunca foi exatamente um aliado fácil dos americanos. Rivalidades centenárias, guerras, disputas territoriais, a relação entre Japão e China é tão complexa que nenhum livro de história conseguiria explicar completamente. Mas hoje o Japão olha para a China e vê algo que o assusta profundamente. Um país com mais gente, mais fábricas, mais capacidade militar e uma influência crescente na Ásia. Não é apenas desconforto. É um medo real, palpável. Uma sensação de que o espaço vital está sendo comprimido. Cada exercício militar chinês perto de Taiwan, cada navio da marinha chinesa no mar da China Oriental, cada movimento diplomático de Pequim na região faz os nervos japoneses tremerem. Eles temem que o equilíbrio de poder mude tão rápido que antes mesmo de perceberem, já estejam à margem. Por isso, quando os Estados Unidos estenderam a mão, o Japão não pensou duas vezes. Não houve negociações, não houve barganhas. Porque para o Japão não se trata de teoria geopolítica. É uma questão de sobrevivência. Como sempre digo, a geografia nunca perdoa. Agora a Alemanha. Os mestres do pragmatismo econômico. Um país que prefere o silêncio à grandiloquência, a estratégia à improvisação. Eles não gostam de discursos inflamados nem de exibições barulhentas no palco internacional. O que eles valorizam é a engenharia, o comércio, os planos de longo prazo. Por anos, a Alemanha dependeu da China. Era uma relação mutuamente benéfica. A China comprava carros alemães, máquinas, ferramentas de precisão.
Quase tudo que a Alemanha produzia de melhor, a China absorvia. Para os alemães, era como ganhar dinheiro dormindo. Mas, aos poucos, algo começou a incomodar. Como a rã na panela de água que esquenta devagar, eles não perceberam a mudança até que fosse quase tarde demais. A China não estava apenas comprando produtos alemães. Estava começando a fabricá-los. E o que é pior, em alguns casos fazia melhor, mais barato e com mais eficiência. A Alemanha sentiu o chão tremer. Se a China se tornasse a fábrica do mundo, o que sobraria para eles? Um país de museus e história? Os alemães não falam muito sobre isso em público, mas, nos bastidores, estão se aproximando cada vez mais da posição americana. Não por ideologia, não por emoção, os alemães não são dados a sentimentalismos. É pura matemática econômica. Eles não podem ficar para trás na próxima revolução industrial. E a China está avançando tão rápido que até o meticuloso maquinário alemão começa a sentir o calor. Por fim, a França. O velho império que sempre manteve o queixo erguido, mesmo quando o mundo mudava ao seu redor. A França valoriza sua independência. Sempre manteve distância dos Estados Unidos, da Alemanha, até mesmo da OTAN. O fantasma do gaullismo ainda paira sobre Paris. Mas quando a França vê o poder global se deslocando de forma tão dramática, ela não é tola a ponto de ignorar. Os franceses têm interesses profundos na África, no Oriente Médio, na Índia. São áreas que já foram suas colônias, seu quintal, sua zona de influência. E agora? A China está investindo pesado nesses lugares. Portos, minas, telecomunicações, ferrovias, cooperação militar. Os passos chineses estão ficando cada vez mais largos, mais profundos. Enquanto isso, a influência francesa diminui. Basta olhar para a atitude de muitos países africanos em relação à França para entender. A França não gosta de encolher. Nunca gostou. Desde Napoleão até hoje, os franceses anseiam pela glória de uma grande nação. Por isso, de repente, o tom da França em relação à China mudou. Ficou mais cauteloso, mais duro, mais alinhado com Washington. Não é ideologia. É uma questão de existência. Os velhos impérios sabem de uma coisa: se o mundo está mudando e você não acompanha, você desaparece. Como os dinossauros. Então, por que esses países com medos tão diferentes, estão todos olhando para a mesma direção? Os Estados Unidos temem perder a liderança global. O Japão, a segurança regional. A Alemanha, a competitividade industrial. A França, a influência geopolítica. Medos distintos, mas um único alvo. E é assim que as alianças se formam. Não porque de repente todos se amam. Não porque compartilham os mesmos ideais. Apenas porque têm medo. E o medo é um dos motores mais poderosos da história. Na psicologia dos investimentos, sempre enfatizo: quando um grupo de pessoas começa a temer a mesma coisa, elas se unem com uma força impressionante. A história está cheia de exemplos. E agora, quando potências que normalmente discordam em tudo de repente concordam em algo tão crucial, é hora de parar e prestar atenção, mesmo que seja por apenas um minuto. A história nos ensina que quando várias nações começam a sentir a mesma ansiedade ao mesmo tempo, elas raramente agem sozinhas. A teoria dos jogos é clara: agir isoladamente é tolice. Juntar-se é sobrevivência. Elas formam alianças, coordenam políticas, testam estratégias. E uma vez que essas alianças se solidificam, como cimento endurecido, podem levar décadas para se desfazer. A última vez que algo assim aconteceu, o mundo não terminou bem. Se você tem 50, 60, 70 anos, conhece esse padrão. Já viu como as alianças se formam, como a pressão aumenta, como os conflitos começam. É um padrão tão familiar que chega a ser assustador. Hoje, as ferramentas usadas por essa nova aliança são principalmente econômicas: realocação de cadeias de suprimentos, controle de semicondutores, restrições a investimentos, exercícios militares, alianças diplomáticas, bloqueios tecnológicos. Parece inofensivo, certo? Afinal, ainda não estamos falando de guerras com tanques e aviões. Mas se você der uma olhada rápida nos livros de história, mesmo que seja só para refrescar a memória sobre os anos que antecederam a ascensão de Hitler, vai perceber que a pressão econômica é apenas o primeiro ato. Ela pode se transformar em pressão estratégica. E a pressão estratégica, se mal administrada, pode levar ao confronto. E o confronto, bem, pode levar a coisas muito piores. Ninguém quer conflito. Nem a Aliança Ocidental nem a China. É como dois dançarinos na beira de um precipício. Nenhum dos dois quer cair, mas se um tropeçar, o outro não vai ficar parado. O verdadeiro perigo não está no que eles querem, mas no que eles temem. E o medo é a força mais poderosa da geopolítica. Ele pode transformar pessoas racionais em irracionais, nações cautelosas em aventureiras. A China, claro, não está parada.
Pequim não é ingênua. Eles veem a aliança se formando, estudam cada movimento, cada jogada, e estão se preparando. Novas cadeias de suprimentos, novas parcerias, novas capacidades militares, novos sistemas financeiros, novas rotas comerciais, novas tecnologias. Eles estão se armando para um conflito que pode durar décadas, e a Aliança Ocidental sabe disso. Por isso, eles agem agora. Porque acreditam que se a China continuar crescendo nesse ritmo, em 2030 pode ser tarde demais. Naquele momento, o dragão já terá se tornado um monstro impossível de conter. Não estou falando de guerra declarada. Estou falando de mentalidade de grandes potências. Enquanto as pessoas comuns discutem trivialidades nas redes sociais, os líderes nacionais fazem cálculos de longo prazo. O mundo está se dividindo em dois campos. Não é uma coisa boa, mas está acontecendo. De um lado, há quem acredite que a ascensão da China é inevitável, uma consequência natural da história. Do outro, há quem pense que a China precisa ser contida ou o Ocidente deixará de existir. Os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e a França claramente estão no segundo grupo. E essa crença compartilhada está moldando a próxima década. Muitos sentem que o clima atual é estranhamente familiar, porque a última vez que o mundo se uniu contra uma potência em ascensão, a história tomou um rumo sombrio. Ninguém quer repetir aquilo, mas parece que uma força invisível está nos empurrando nessa direção, em direção a uma nova ordem mundial. O que estamos vendo não é uma mudança repentina. Não espere acordar amanhã com manchetes anunciando uma guerra mundial. É um processo lento, quase imperceptível, como o movimento de uma geleira. Você não vê ela se mover, mas a força que ela carrega é capaz de destruir tudo em seu caminho. Nessa nova era, as alianças serão mais rígidas. A pressão se tornará a norma. As sanções, o padrão. A cooperação rara. A competição permanente. Essa aliança não é temporária. Ela está se tornando a base da estratégia ocidental de longo prazo. E como a China responderá determinará o próximo capítulo da história global. A grande questão é, até onde essa pressão pode chegar? E por quanto tempo conseguiremos manter a paz? Isso nos leva inevitavelmente ao próximo ponto crucial, o retorno de um padrão que muitos pensavam estar enterrado no passado. Um padrão que lembra os anos que antecederam 1939. Uma época em que o mundo vivia uma tensão silenciosa, uma desconfiança generalizada. As nações não falavam abertamente em guerra, mas seus atos sugeriam que ela era cada vez mais provável. Sinais claros apareciam por toda parte, alianças mais fortes, blocos comerciais fechados, economias sendo usadas como armas, discursos mais duros, gastos militares aumentando. As pessoas comuns sentiam que algo estava errado, como se o ar estivesse carregado antes de uma tempestade. Ninguém queria um conflito global, mas também ninguém estava disposto a parecer fraco. E esse é o ambiente mais perigoso de todos. Porque em uma sala cheia de palha seca, até uma pequena faísca pode causar um incêndio. O que estamos vendo hoje é assustadoramente parecido. A primeira grande lição de 1939 é que a pressão gera reação. Na década de 1930, o mundo assistiu a uma nação emergir com força. Sua indústria, sua tecnologia, seu poderio militar cresciam em ritmo acelerado. As potências estabelecidas se sentiram ameaçadas. Formaram alianças, testaram estratégias, tentaram conter o novo rival. E o resultado? Não foi a paz. Foi mais tensão. Porque quando uma nação em ascensão se sente acuada, suas decisões se tornam imprevisíveis. Como um tigre encurralado, ele não vai se render, vai atacar. E as nações que o cercam, com medo de que ele fique forte demais, também agem de forma imprevisível. O medo as leva a reações exageradas. E é assim que a tensão global se intensifica. Não porque alguém queira guerra, mas porque todos temem as consequências de não fazer nada. Hoje, a China é essa potência em ascensão. E os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e a França são o grupo que tenta contê-la. É o mesmo padrão. A mesma dinâmica entre velhas e novas forças. O mundo se divide novamente entre o antigo e o novo. Na década de 1930, o mundo não estava dividido por geografia, mas por idade de poder. De um lado, as potências estabelecidas que já haviam dominado o mundo. Do outro, as nações emergentes que cresciam rápido e desafiavam a ordem vigente. Isso tornava o diálogo quase impossível. Era como um velho lobo e um jovem leão tentando negociar à mesa. Ambos desconfiavam um do outro. O velho queria manter sua posição. O jovem queria o que acreditava ser seu por direito. Hoje, a situação é idêntica. Os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e a França são as potências estabelecidas. A China é o gigante industrial em ascensão.
A ordem antiga teme perder o controle. A nova ordem teme ser contida. Esse duplo medo é o ingrediente mais instável da década de 1930. E ele está de volta. As pessoas mais velhas conhecem bem essa atmosfera. É o mesmo peso que seus pais descreviam. O mundo parecia à beira do colapso, mas todos fingiam que estava tudo normal. As pessoas iam trabalhar, viviam suas vidas, mas no fundo sabiam que algo estava mudando. Pressão comercial, tensões crescentes, as ferramentas que antecedem as guerras. Antes de 1939, o mundo não começou com bombas. Começou com coisas mais sutis: guerras econômicas, restrições tecnológicas, controle de matérias-primas, embargos, blocos comerciais exclusivos. A lógica era simples: se controlarmos a economia, controlamos a nação em ascensão. Mas essa lógica falhou. E falhou feio. Quanto mais pressão, mais tensão. Quanto mais você tenta conter, mais o outro lado tenta romper. Olhe para hoje: restrições a semicondutores, proibições de investimentos, realocação de cadeias de suprimentos, bloqueios tecnológicos, controles de exportação, expansão de alianças militares, até discussões sobre desvinculação financeira. Não são coincidências. Se você acha que são, está sendo ingênuo. São as mesmas ferramentas usadas pelas potências estabelecidas antes de 1939. Os métodos mudaram. Hoje são mais sofisticados, mais sutis. Mas a melodia é a mesma. As pessoas mais velhas têm uma habilidade valiosa. Mesmo sem terem vivido 1939, elas conhecem suas sombras. A Guerra Fria, a Coreia, o Vietnã, a queda da União Soviética. Elas sabem o gosto do medo internacional. E hoje, esse gosto voltou. Mas em uma nova embalagem: satélites no lugar de aviões espiões, moedas digitais no lugar do ouro, ciberataques no lugar de sabotagens, sanções no lugar de bloqueios. Pressão mediática global no lugar de cartazes de propaganda. As ferramentas mudaram, mas o sentimento é o mesmo. O mundo está tenso novamente. Silencioso, sorrateiro, como nos conhecem suas sombras. A Guerra Fria, a Coreia, o Vietnã, a queda da União Soviética. Elas sabem o gosto do medo internacional. E hoje, esse gosto voltou. Mas em uma nova embalagem: satélites no lugar de aviões espiões, moedas digitais no lugar do ouro, ciberataques no lugar de sabotagens, sanções no lugar de bloqueios, pressão mediática global no lugar de cartazes de propaganda. As ferramentas mudaram, mas o sentimento é o mesmo. O mundo está tenso novamente. Silencioso, sorrateiro, como nos dias em que o telefone tocava à meia-noite e ninguém sabia se era apenas um engano ou o início de algo pior. E agora a pergunta que não quer calar: qual será o rosto da próxima guerra? Não o rosto das trincheiras, dos tanques ou dos bombardeios, mas o rosto invisível que já está moldando o destino de nações inteiras. Porque o próximo conflito não começará com um tiro. Começará com um clique, um bloqueio de transações, um embargo tecnológico, uma moeda que deixa de ser aceita. E quem entender isso primeiro terá a chave do futuro. O primeiro campo de batalha já está traçado: a economia. Não é exagero dizer que a Terceira Guerra Mundial já começou, só que desta vez sem tiros, sem declarações formais, sem bandeiras tremulando em praças públicas. O que vemos hoje não é competição comercial comum, é guerra econômica pura e simples. Países redesenhando cadeias de suprimentos, criando alianças comerciais exclusivas, restringindo investimentos estrangeiros em setores estratégicos, travando batalhas por controle de dados e propriedade intelectual. Isso não é negócio. É estratégia. É poder. E por que isso está acontecendo? Porque uma verdade simples mudou o jogo: quem controla a economia controla o mundo. No século passado, os Estados Unidos dominaram o sistema financeiro global. O dólar era rei. A tecnologia americana ditava o ritmo. Mas hoje, a China não está apenas crescendo. Ela está reescrevendo as regras. Em 4 décadas, transformou-se na maior fábrica do planeta, na maior potência comercial, no maior mercado consumidor e agora, na maior ameaça ao domínio tecnológico ocidental. Construiu suas próprias rotas comerciais, seus próprios sistemas de pagamento, sua própria infraestrutura digital. E isso assusta. A resposta ocidental foi imediata: sanções, restrições a exportações, controle de investimentos, guerra cambial. Não são medidas econômicas. São armas. Armas silenciosas que não derrubam prédios, mas destroem indústrias. Que não matam soldados, mas sufocam economias. Os Estados Unidos deixaram claro: conter a China começa por estrangular seu acesso à tecnologia de ponta. Mas a China não está parada.
Está construindo seus próprios chips, seus próprios data centers, suas próprias redes de comunicação. E assim a guerra econômica se transforma em uma corrida. Quem inova mais rápido? Quem controla mais recursos? Quem consegue resistir por mais tempo? Os mais velhos reconhecem esse padrão. Eles viram a União Soviética cair não por falta de tanques, mas por falta de dinheiro. Mas a China não é a URSS. Ela tem músculos econômicos e militares. E é exatamente isso que torna o conflito atual tão perigoso. Porque quando duas potências dessa magnitude se enfrentam no tabuleiro econômico, o risco de escalada é real. E quando as sanções falham, quando as restrições não surtem efeito, quando a pressão não dobra o adversário, o que resta? A tentação de passar do econômico para o militar. O segundo campo de batalha é a tecnologia. Hoje, quem domina a inteligência artificial, os semicondutores, a computação quântica e o espaço não está apenas à frente, está redefinindo o que significa ser poderoso. Os Estados Unidos sabem disso. Por isso, tentam cortar o acesso da China aos chips mais avançados, às máquinas de litografia extrema, aos modelos de inteligência artificial de última geração. Por isso, impõem restrições a empresas chinesas, pressionam aliados a fazerem o mesmo, travam uma batalha invisível por controle de dados e algoritmos. Mas a China também sabe. E está investindo bilhões em suas próprias fábricas de chips, em seus próprios supercomputadores, em sua própria infraestrutura de inteligência artificial. Não é uma corrida tecnológica comum, é uma luta pela sobrevivência. Porque no século XXI, quem perde a corrida tecnológica perde tudo. Perde a capacidade de inovar, de competir, de se defender. E quando a tecnologia se torna uma questão de existência, o mundo fica um passo mais perto do conflito aberto. O terceiro campo de batalha é a geopolítica. Sempre foi assim. As grandes guerras começam por disputas territoriais, por controle de rotas comerciais, por acesso a recursos. Hoje, os pontos mais sensíveis do planeta são o Mar do Sul da China, o Estreito de Taiwan, o Mar da China Oriental, o Oriente Médio, as rotas de energia da África. São lugares onde os interesses das grandes potências se chocam. Onde um navio a mais, um exercício militar a mais, uma declaração ambígua a mais pode ser o estupim. Os Estados Unidos precisam dessas rotas para manter sua hegemonia. A China precisa delas para sustentar seu crescimento. O Japão e a Europa dependem delas para sobreviver. E quando todos querem o mesmo pedaço do mapa, o risco de colisão aumenta. A pergunta que ninguém quer responder é: até onde vai a contenção? Até onde os países estão dispostos a ir para proteger seus interesses? E o que acontece quando a diplomacia falha? O quarto campo de batalha é o mais perigoso, o militar. Ninguém quer chegar lá, mas os sinais estão por toda parte. Os Estados Unidos reforçam sua presença no Indo-Pacífico. O Japão, pela primeira vez em décadas, aumenta seu orçamento de defesa. A China constrói a maior marinha do mundo. A França envia navios para a região. A Alemanha participa de exercícios militares no Mar da China Meridional. Taiwan se militariza em ritmo acelerado. E os incidentes se multiplicam. Aviões que voam perto demais, navios que se aproximam demais, comunicações que são mal interpretadas. Isso não é paz, é preparação. E preparação não significa guerra inevitável, mas significa que todos estão com medo. E o medo, como os mais velhos sabem, é o pior conselheiro. Porque o medo leva a erros. Um erro de cálculo, um mal-entendido, um gesto mal interpretado. E de repente, o que era apenas tensão se transforma em conflito. Os que viveram a Guerra Fria conhecem essa dinâmica. Sabem como um incidente isolado pode se transformar em crise global. Como um piloto que desvia da rota pode ser confundido com uma ameaça. Como um navio que se aproxima demais pode ser visto como um ato de agressão. Como uma palavra mal colocada pode inflamar os ânimos. E hoje, com mais navios, mais aviões, mais sistemas de vigilância, mais armas apontadas para o mesmo lugar, o risco de um acidente se transformar em catástrofe é maior do que nunca. A grande questão não é se haverá guerra, é se conseguiremos evitá-la. Se os líderes terão a sabedoria de recuar quando necessário. Se as alianças serão flexíveis o suficiente para acomodar interesses divergentes. Se a diplomacia ainda terá espaço em um mundo onde a desconfiança é a moeda corrente. Porque a história nos ensina que as guerras não começam com um desejo de destruir, começam com a crença de que não há outra saída. E é aqui que a experiência dos mais velhos se torna crucial. Eles viram crises surgirem e desaparecerem. Viram economias quebrarem e se recuperarem. Viram países se enfrentarem e depois se reconciliarem. Eles sabem que o mundo não é linear, que os ciclos se repetem, que a tensão de hoje pode ser a distensão de amanhã.
E que no meio do caos, a clareza é a única arma que realmente importa. Porque o verdadeiro perigo não está apenas nas decisões dos governos. Está na forma como as pessoas reagem. Na histeria das redes sociais, no sensacionalismo da mídia, na polarização que transforma qualquer divergência em inimizade. Quando o medo domina, a razão perde espaço. E quando a razão perde espaço, os erros se multiplicam. A pergunta que devemos fazer não é: o que vai acontecer amanhã? Mas, o que estamos preparando para daqui a 10 anos? Quais países estão investindo no futuro? Quais estão apenas reagindo ao presente? Quais estão construindo pontes? Quais estão cavando trincheiras? Porque o mundo não será definido pelo próximo tweet ou pela próxima manchete. Será definido pelas escolhas que fazemos hoje. E a escolha mais importante é simples: vamos deixar que o medo nos guie? Ou vamos usar a sabedoria de quem já viu o mundo queimar e se reconstruir para evitar que a história se repita? Porque no fim das contas, o futuro não é escrito pelos mais fortes. É escrito pelos que têm paciência para esperar, coragem para recuar quando necessário, e clareza para enxergar além do caos imediato. E essa clareza, meus amigos, é a única coisa que pode nos salvar.